Um caso de repercussão essa semana foi o caso da morte em decorrência de uma arritmia cardíaca. Na tela para mim a imagem, por favor. Todos vocês ficaram sabendo, na tela, a morte do jogador do Nacional Uruguai, tá? O zagueiro esquerdo, Juan Manuel Esquerdo, 29 anos. Olha a imagem dele caindo em pleno jogo de futebol. Ele acabou passando mal, teve uma arritmia cardíaca. Eu pedi para entrar com esse tema porque é o seguinte: eu tinha arritmia cardíaca. Eu tive arritmia cardíaca durante muitos anos da minha vida. E muita gente que está assistindo o Geraldo agora, a arritmia cardíaca é aquela famosa batedeira no coração. Geraldo, eu estou bem, de repente eu estou deitado, meu coração de 80 vai para 130, não sei o que é, me dá uma batedeira. Geraldo, uma arritmia é possível? O que uma arritmia pode causar? Tem cura arritmia? Eu pedi para falar com uma das maiores médicas cardiologistas, e essa mulher é uma cientista, uma das mais respeitadas do Brasil, que é a doutora Ludmila Jara. A doutora Ludmila está num congresso em Londres, eu toquei para ela, falei: Ludmila, tem que ser a senhora. Essa questão da morte do jogador, quando se fala de arritmia, é muito comum mais em homens e mulheres. Que prazer falar com você, minha amiga. Boa tarde, boa noite aí. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria estar aqui e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade falar de um tema tão importante que você já chamou a atenção, que é a arritmia, que é o batimento anormal do coração. Todos nós devemos compreender que o coração é um órgão muito nobre. Ele bate de uma maneira compassada. Nós não percebemos que o nosso coração está batendo. E ele bate regularmente entre 60 e 100 vezes por minuto. Portanto, Geraldo, nós não percebemos que o nosso coração está funcionando. Nós nem sequer lembramos disso. Quando ocorre uma arritmia, o coração perde esse ritmo, esse compasso, e ele passa a bater de uma maneira irregular, normalmente para cima. Normalmente a arritmia mais comum é quando ele sofre uma aceleração e ele perde aquele compasso, aquela regularidade e começa a bater tum tum tá, tá tá tum, e ele dispara. Também existem arritmias menos frequentes que são para bater mais devagar, que é quando muitas vezes nós temos que indicar um marca-passo. Normalmente a pessoa vai ter um mal-estar, é como se fosse uma fraqueza. Mas a arritmia para mais, que é a mais comum, ela pode acontecer tanto em homens quanto mulheres. Ela é mais comum depois dos 40 anos de idade, mas quando ela ocorre na idade mais jovem, ela é um alerta, porque existem arritmias benignas e malignas, aquelas que não geram problema de saúde, mas aquelas que significam risco de vida, como foi o caso do jogador. Doutora, eu peço para colocar o nome da doutora Ludmila Jara aí, por favor. Doutora, para o nosso público que está em casa, hoje, segundo que a senhora é uma das mais respeitadas, você que está ligando agora aqui, eu estou falando com a doutora Ludmila Jara. A doutora Ludmila, que é cardiologista, e eu falo, é uma pesquisadora, essa mulher sabe de tudo, e ela fala de uma forma que todo mundo entende. A classe médica entende, o público entende, de casa. A arritmia hoje, ela está sendo mais comum em mulheres ou em homens. E qual que é a arritmia para quem não tem condições ainda médicas de ter uma médica como a senhora, ou de repente a pessoa que não tem um postinho em casa? Mas quais são os sinais aparentemente mais graves que a pessoa que está vendo em casa, se sentir essa palpitação, ela pode procurar um médico, doutora? Geraldo, a arritmia pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Sobre quais são os sinais de alerta para que você, ao sentir uma arritmia, saiba que você tem que procurar um médico? Primeiro, tontura, dor no peito, falta de ar, desequilíbrio, perceber as coisas como se tivesse uma vertigem, sem você enxergar bem, aquela sensação de queda iminente ou pré-desmaio. Todos esses sinais e sintomas,
eles sugerem que tem alguma coisa errada. É claro, Geraldo, como brasileira, eu quero muito e desejo que todos os brasileiros tenham acesso a um cardiologista uma vez por ano, a partir dos seus 35 anos de idade. Isso é recomendado, um check-up cardíaco anual. Quando isso deve mudar? Se a pessoa tem um histórico familiar de alguém que já tem um problema cardíaco, esquece a idade de 35 e o quanto antes essa pessoa já tem que procurar um médico. Então, o check-up cardíaco anual, ele é essencial para que a gente detecte um problema que vai gerar arritmia. Mas sentir o coração batendo descompassado, muitas vezes é algo benigno. Você mesmo chamou atenção. Às vezes eu tenho uma ansiedade, ou eu tenho febre, ou eu estou estressado, e aí o coração de repente vai disparar. Só que aquele disparo vem sozinho, vai embora sozinho, não tem outros sintomas. Mas se naquele momento do disparo ele demora a passar, ele gera um mal-estar, uma tontura, uma iminência de cair, ou queda propriamente dita, como é o caso do jogador em campo, falta de ar, dor no peito, procurar ajuda médica imediatamente. Deve haver um problema cardíaco por trás, como infelizmente foi o que afetou o jogador do Nacional.